Uma vez que existe uma liturgia própria para as exéquias, nada mais natural considerar que a equipe litúrgica se ocupe das celebrações ezequiais com o devido zelo que é dedicado a todas as celebrações litúrgicas da paróquia. Nesta Lexio Litúrgica, nós vamos considerar de modo propositivo, em forma de propostas, a dimensão pastoral da liturgia das exéquias. Como já tivemos a oportunidade de refletir em vídeos anteriores sobre o tema das exéquias, a sensibilidade pastoral litúrgica da Igreja para os momentos de morte e para os momentos de luto prevê diferentes celebrações litúrgicas. E isso significa que são celebrações amparadas e sempre são celebrações iluminadas pela Palavra de Deus. Amparada e iluminada pela Palavra. Celebrações profundamente, eu diria, iluminadas pela Palavra de Deus, para fortalecer a fé, fortalecer a esperança nas pessoas que estão passando pela experiência que é sempre dolorosa, essa experiência do luto. Do ponto de vista pastoral, eu lembro que o primeiro contato da Igreja acontece durante o velório. Como proposto em forma de vigília, quer dizer em modo celebrativo, com leituras bíblicas, com orações, com reflexões que sejam fortalecedoras da fé. O cuidado pastoral, como se percebe, deve considerar o contexto sociofamiliar dos presentes, deve considerar as condições da morte, o horário para a celebração e considerar também, evidentemente, o tempo e a duração da celebração. Então, esses são cuidados pastorais básicos. Com uma clara e nítida preocupação pastoral, a Igreja propõe ritos e celebrações com possibilidades de adaptação para cada caso. O motivo e as condições da morte podem abreviar ou então alongar a celebração, por exemplo. O modo como o defunto e a família viviam a fé, a presença de pessoas com comportamentos desrespeitosos, muitas vezes, num outro exemplo, vai também determinar como fazer essa celebração. Um contexto de família participante da comunidade, um contexto de família que tem um testemunho cristão, por exemplo, aí se está diante de um contexto que permite uma celebração mais longa e mais orante. De outro lado, num contexto de família, onde se cultiva o sincretismo religioso, a celebração pode ser mais breve e também mais catequética. Como diz a prudência pastoral da Igreja, o meio, o tempo e o contexto vão ajudar a optar por um modo de celebrar. A formação para o exercício de ministérios na celebração das exéquias, como se deduz pelos exemplos que eu acabei de propor, no primeiro momento se rege pelas circunstâncias da morte, se regem pela causa da morte, pelas circunstâncias da família enlutada, se a família é praticante ou não é, e também pelas circunstâncias de tempo. Algumas celebrações elas precisarão primar pela brevidade, outras pela calma. Então, uma boa pastoral litúrgica vai levar em conta todas essas variáveis. Por se tratar de algo bem específico, os membros da Pastoral da Esperança, como é conhecida esta pastoral que atua com as exéquias na maior parte das paróquias, os seus membros são orientados a conversar com os familiares enlutados para propor e com os familiares enlutados escolher o melhor modo de celebrar, o horário que é mais conveniente realizar a celebração durante o velório, inclusive qual das modalidades escolher. Muitas vezes vai ser possível rezar um terço e fazer uma celebração. Outras vezes é o momento de se rezar somente o terço e fazer a celebração em outro horário. Então tudo isso vai depender de uma série de variáveis.
o pessoal, a equipe de celebração que atua nas exéquias, na pastoral das exéquias, na pastoral da esperança, precisa estar atento a todos esses detalhes. Quanto ao horário, por exemplo, não é conveniente realizar alguma celebração proposta pelo ritual das exéquias no momento que os parentes e os conhecidos estão vindo ali para dar as condolências à família enlutada. Por quê? Porque ali é um momento de muita movimentação. E por isso a importância de escolher um momento mais calmo, um momento com menos fluxo de chegadas e saídas de pessoas no velório. Então tudo isso só é possível com uma equipe litúrgica, com uma equipe de celebração, eu digo melhor, capaz de organizar e preparar pessoas com a prudência e a sensibilidade diante do sofrimento e diante da morte. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.